utilização de quinolonas, que é uma droga de muito que a gente usa no mercado, né? Que é ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina. A levo e a moxi estão muito relacionados mais ao aparelho respiratório e doenças mais agressivas, né? Mas o ciprofloxacina foi muito usado na aplicação urinária, ainda é usado, bastante. Só que eu queria falar uma coisa importante para vocês em relação à ciprofloxacina, que é uma quinolona, né? Que é uma droga que hoje, Escherichia coli comunitária, tem uma resistência, hoje, alta para a quinolona. Em algumas comunidades, algumas regiões, isso falando mundialmente, ela chega acima de 50% de resistência inicial à ciprofloxacina. Então, alguns países, não, inclusive a gente no Brasil, recomenda que não seja usada a quinolona como primeira escolha. Apesar da facilidade, do uso habitual, que a gente usa muito, a gente prefere que não seja utilizado. O que acontece, pessoal? A quinolona, ela seria interessante se você tiver o cultivo da cepa. Então, ela pode ser manipulada em outra situação, quer dizer, na situação onde você tenha o isolamento da bactéria e possa direcionar o tratamento corretamente. Esse é um ponto importante. Então, a infecção urinária baixa tem drogas orais. Além disso, maculantinas, você tem sulfametoxazol e metropin, são drogas efetivas. Macrodantina tem inconveniente que é a cada 6 horas, né? Sulfametoxazol e metropin é uma droga boa, pode ser utilizada e tem uma sensibilidade boa para esse funcionário baixo. Então, esse seria um cenário, esses seriam as drogas possíveis de você utilizar com risco baixo, com uma tolerância bastante razoável para esses doentes, né? Muito bem. Quando eu falo infecção urinária para homem, vai seguir o mesmo caminho, porque também a colonização bacteriana é alta. Só que aqui no homem tem um detalhe. Quando você tem infecção prostática junta, aumenta o risco de gram positivo. Então, por isso que o cultivo da urina vai ser importante nesses casos. Apesar de ser, ainda a incidência pode ser maior, mas tem que tomar esse cuidado. Quando eu falo gram positivo, pessoal, eu falo dos Staphylococcus aureus, principalmente. E Staphylococcus aureus comunitário também tem uma resposta boa à moxifloxacinato, tem uma resposta boa à sulfametoxazol, mas tem resposta boa também às cefalosporinas, de primeira e segunda geração. Que a Escherichia coli pode ser bem sensível também. Então, cefalosporinas de primeira geração, segunda geração. Primeira geração, as orais, cefalexina, por exemplo. E a segunda geração, como cefaclor, o próprio cefaloxima, por via oral, eles têm eficácia bastante razoável para Escherichia coli e para gram positivos, principalmente Staphylococcus aureus, quando são Staphylococcus aureus sensíveis à oxacilina. Então, é uma infecção urinária baixa, que é um pouco mais leve do ponto de vista de manejar esse doente, e você consegue ter uma tranquilidade de tratar esse doente. Agora, o paciente de infecção urinária alta é diferente, porque ele faz febre. E 5 a 10% começa o quadro com sepsis urinária. Então, esse é um cuidado importante para você que está manejando esse doente com chegada primária para você, né? No seu consultório, no seu atendimento, na emergência. Então, esse doente pode chegar para você de uma maneira do ponto de vista de chegar séptico. Se ele chegar séptico, você tem o manejo da sepse. Nós temos uma live gravada sobre isso. Então, muda o cenário. Você vai ter que ter um manejo não só do antibiótico, que é fundamental, não é só ele, mas ele é fundamental, mas de outros manejos laboratoriais, de cultura, de volume, né? De indicação de uma UTI ou não. Então, isso é importante. Agora, como que eu vou focar um pouco com a infecção urinária alta e eu manejando do ponto de vista do antibiótico? Então, aqui acontece o seguinte. As infecções urinárias altas que comprometem o rim, a gente pode chamá-las de pielonefrites aguda. É o mesmo termo. Então, a gente mistura um pouco isso, né? Pielonefrite aguda, infecção urinária alta, né? É claro que infecção urinária alta é um termo mais amplo, né? Porque eu posso pegar ureter, pelve renal, né? Essa coisa toda. Quando eu falo pielonefrite, eu também estou restringindo só o rim, né? Então, eu tiro um pouco o ureter dessa história. Mas é quase parecido. Então, esse doente vai ter aquele apoio percussão positiva, vai estar febril, vai estar mais toxemiado, né? Queixa urinária também vai ter, menos de intensidade que é baixa. E aqui você precisa manejar ele. Colher as culturas, como a gente falou, a urina e cultura. No doente que faz pielonefrite aguda, a hemocultura é importante ser feita. Porque parte desses doentes faz bacteremia também junto. Não é muito grande, é menos da metade deles, mas se você isolar, é um fator a mais para te ajudar. Mesmo que seja 10, 20%. Quer dizer, isso pode impactar um pouco na sua conduta. É claro que quando eu falo impactar na conduta, os estudos que são controlados, são randomizados, precisam definir isso para a gente, né, pessoal? Então, quando eu falo em conduta, do ponto de vista de manejar esse doente, vamos falar, não, qual é a cultura de sangue e tal, a gente
a resposta para isso, de fato, seria um estudo bem feito, mostrando se o coliocultura ou não coliocultura vai mudar a mortalidade ou não. Está claro isso? Então, esse é um ponto que também tem que ser pensado. Mas, do ponto de vista prático, do dia a dia nosso na rotina, a cultura é fundamental. Então, a gente acaba utilizando e é um pouco mais excessivo com isso, porque realmente, quando ela é positiva, ela te ajuda muito no manejo terapêutico, definição de diagnósticos e por diante. Então, fez infecção urinária alta, olhou a urina ou cultura, você sabe bem disso, mas não deixe de fazer uma cultura desse doente. Quando eu falo em cultura, fazer 2 amostras pelo menos. 2 sítios diferentes. Por que tem que fazer 2 amostras em 2 sítios diferentes, pelo menos? Porque ele evita a interpretação de alguma contaminação nessa cultura. Você vai ter que coletar a hemocultura. Após o laboratório vai lá, ou você mesmo, o enfermeiro e tal, colhe uma amostra. Se você contaminar nessa amostra, você vai positivar a hemocultura. E você vai usar aquela informação para a sua condição médica. E você não vai saber se ele foi contaminado ou não. Contaminado por um estáfilo da pele, um estáfilo, acabou o problema que virou. Você tem 2, se uma cresce e outra não cresce, você sabe que não tem nada a ver com nada. Isso foi uma contaminação só. Porque não existe bacteremia do lado direito e do lado esquerdo, assim por diante. Então, se tem bacteremia, tem bacteremia. Então, as duas, hemocultura tem que ser positivo. Então, você tira da frente a contaminação. Então, isso é uma regra, pessoal, para vocês, para qualquer infecção bacteriana. Para quem precisa dessa informação interessante, porque a gente subestima, a gente pede hemocultura, vai lá, colhe um frasco, ninguém valoriza. Aí, quando vê o resultado, aí vem o problema. Então, isso é um cuidado que tem que ser feito de maneira sistemática para esses pacientes. Na infecção urinária alta, ainda a Escherichia coli é muito frequente. E ela aparece como no rim? A infecção urinária baixa, a ascendência da área colonizada da região perineal, da região dos órgãos genitais externos, a bactéria ascende e infecta a bexiga. Muito bem, nós sabemos disso agora, porque a orelha é curta da mulher, então assim por diante. Agora, do ponto de vista infecção urinária renal alta, muda um pouco. Você tem mecanismos de disseminação hematogênica, contamina o rim, você tem que lembrar. E existe a tendência também. A gente deixa um pouco para trás, mas as infecções urinárias baixas, que a gente enrola para tratar, ou tem algum. Às vezes tem um defeito anatômico daquele jovem, daquela jovem, que faz mais refluxo vésico-ureteral e acaba contaminando o rim por ascendência. Isso acontece. Então, você tem mecanismos diferentes. Esses mecanismos variam na etiologia. Quando eles são ascendentes, a enorme maioria, a imensa maioria, é Escherichia coli. Quando a expressão é hematogênica, você varia um pouco. Começa o gram positivo e tem uma ascendência maior com uma etiologia para infecção renal. Tá claro isso? Falar para mim, professor, mas isso aí, por que eu vou saber? Pode ser que seja um pouco mais acadêmico, didático, do que propriamente prático. Né? Mas é importante vocês terem essa clareza que você tem que estar envolvido com pensamento em gram positivo também. Bom, como é que eu faço com um doente desse? Um doente com pielonefrite aguda, com febre, ele precisa manejar com certo cuidado. Muitas vezes é uma jovem, uma mulher jovem que infecta no rim direito, tem todos os sinais clínicos disso, dor renal, tal, aquela coisa toda. Aí você, às vezes, subestima um pouco, né? Porque ela é jovem, sadia tal, manda para casa o remédio oral. Esse é um risco que tem que ser calculado, pessoal. Você pode assumir isso? Pode. Mas você precisa dar uma segurança que esse doente vai ter uma vazão rápida se tiver problema. Por quê? Porque eu te falei, 5 a 10% faz sepse. E às vezes a medicação oral, ela tem uma biodisponibilidade diferente, apesar de ter drogas maravilhosas para via oral, mas é diferente do que você fazer drogas endovenosas doente. Então, não é muito errado que os doentes que fazem infecção urinária alta pela nefrite sejam hospitalizados no primeiro momento, ou na observação nas primeiras 2 doses do antibiótico e assim por diante. Então, isso é uma rotina que pode ajudar. E habitualmente tem uma razão técnica para isso, um racional. Em decorrência do risco de sepse, em decorrência da pior clínica desses doentes nos primeiros dias. Então, esse é um ponto importante. Que droga usar? Habitualmente, nós podemos voltar ao mesmo cenário de infecção urinária baixa. A moxiclofenato endovenosa é uma ótima droga. Pode ser usada. E depois você vai transportar ela para via oral, fica fácil fazer a transição, né? Você fazendo venoso no hospital, depois passa oral. Acabou, tá tudo certo, ficou fácil demais. E facilita demais. E você está usando um grupo de medicamento, que é a moxicilina com clavulonato, e tem uma pressão de seleção, sem dúvida, para beta-lactamase, pressão de seleção que eu faço é indução de resistência para essas drogas. Mas menor. E gravidade, impacto
público nosso das infecções um pouco menor. Então é uma boa droga. Usar ceftriaxona ou cefruxima. Cefruxima é cefro de segunda. Ceftriaxona é cefro terceira. São drogas muito efetivas também. Cefro terceira, que é ceftriaxona, por exemplo, é assim, as ceftriaxonas são ótimas drogas, foram usadas também de maneira indiscriminada, usa até hoje, mas assim, ela induz um pouco mais de resistência. Então, alguns serviços preferem não usar a ceftra terceira hoje. Então, isso é um ponto importante. Então, a ceftra segunda pode substituir. E você pode ter outras drogas ainda, né? Essas são mais importantes, né? A própria sulfatimetropina endovenosa, que tiveram um problema há pouco tempo atrás, ainda hoje tem problema do fornecimento dessa droga para o nosso mercado. O próprio Subactam, que é a ampicilina com Subactam, que também é um derivado de penicilina ampicilina, associado ao beta-lactamase. Então você tem uma gama de drogas aí que podem, e a própria quinolona, de acordo com o isolamento da cepa. Só que quinolona, a pessoa toma cuidado em pacientes com nefrite. Não é bom vocês usarem como primeira escolha. Aí vocês vão ter a cultura daqui 2, 3 dias e vocês vão acertando isso de acordo com o resultado da cultura. Então, esse é um cenário, pessoal, que assim, ajuda muito a gente do ponto de vista de manejo, né? E acaba facilitando esse delineamento terapêutico desse paciente, tá bom, pessoal?